de pães e peixes. Nós abençoamos a pastora Paula, que vai ministrar agora lá no São Judas. Abençoa aí a pastora Paula, irmão. Aleluia. E antes de a gente ler o texto, vamos lembrar da primeira, né? Como é que Jesus fez a primeira multiplicação? Chegou um determinado momento, já estava escurecendo, e as pessoas não tinham onde comprar comida. E os discípulos chegam, meio que preocupados, na presença de Jesus, falando: Deus, é melhor a gente despedir a multidão, porque o horário está batendo aí, e a gente não tem condição de alimentar essa multidão, não. Então é melhor cada um por si, Deus por todos. Ainda bem que ele estava falando com Deus, né, gente? E Deus falou assim: vai no meio da multidão e procura, presta atenção no que eu vou falar aqui agora. Vai no meio da multidão e procura alimento. Fala bem alto isso. Vai no meio da multidão e procura alimento. Na primeira vez que Jesus operou esse milagre, um menino entregou na mão dos discípulos 5 pães e 2 peixes. Foi ou não foi? Não é comum Deus repetir milagre assim. Na Bíblia, isso a gente vê Jesus fazendo. Então significa que tem um aprendizado aqui que Jesus não conseguiu ensinar da primeira vez, que ele teve que ensinar da segunda vez. Vamos ler comigo, está em Mateus capítulo 15, versículo 32 até o 38. Então, Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão dessa gente. Ó, já veio diferente. Quem chamou? Foi Jesus ou foram os discípulos que chegaram para falar da fome do povo? Jesus já chegou e falou: olha, gente, eu tenho compaixão dessa gente. Estão aqui comigo há 3 dias e não tem mais nada para comer. E se eu os mandar embora com fome, podem desmaiar no caminho. Quem falou isso? Então, realmente poderia acontecer. Jesus não estava fazendo nenhum drama, porque Jesus não faz drama. Jesus não estava fazendo uma tempestade num copo d'água, porque Jesus não faz tempestade num copo d'água. Ou seja, ele levou tanto os discípulos quanto aquela multidão no limite da sua fé. Você pode declarar isso comigo? Às vezes, Deus vai me levar no limite da minha fé. Mas não significa que ele não está vendo que eu estou chegando no limite da minha fé. Amém, queridos? Olha, eu tenho algo no meu coração, todas as vezes que eu leio a palavra de Deus, eu peço para ela falar comigo coisas que eu nunca tinha ouvido. E quando eu estava preparando para esse culto, o Senhor começou a dizer: sempre que você sentir que você está no limite, saiba que a minha compaixão está sobre a tua vida. Sempre que você sentir, Deus, agora eu estou esgoelado. Agora não tem onde tirar mais fé de mim, não tem onde tirar mais esperança, não tem. Eu estou no limite. Aí Deus fez saltar: tenho compaixão de você. Irmão, às vezes é necessário a gente expor para Deus toda a nossa fé. Eles estavam ali há 3 dias com Jesus. Agora 3 dias inteiro. A comida já tinha acabado tudo. Mas tinha algo que Deus queria fazer ainda no meio daquele povo, e o povo estava aguardando Deus. Olha para você e fala assim: eu não posso sair da presença de Deus sem Ele me despedir. Porque às vezes a gente procura Deus um dia, no outro dia a gente já não procura mais, a gente já vai procurar outras coisas, outra palavra, outra direção, porque parece que aquela que Deus não me deu ainda não deu certo. Claro que Deus não deu ainda. Ou então Deus me dá só um pouquinho de direção hoje, está deixando para amanhã, para ir testando o meu limite. E eu faço o que no meio do caminho? Ah, Deus, muito obrigada, viu? Não foi hoje. Esse culto para mim hoje, quantas vezes Deus começa a falar com a gente na quarta, vai terminar na sexta e depois no domingo Ele fecha? É verdade ou não é? Ou então começa numa semana, depois na outra, depois na hora que você fecha tudo, você fala: oh, glória a Deus, aleluia, eu tenho a minha resposta. Você nunca pode sair da presença de Deus sem Ele te despedir. Se Ele ainda não terminou de falar, é um sinal de que você ainda não tem resposta. Eu não tenho resposta, então Deus não terminou de falar comigo. E se Ele não terminou de falar comigo, eu não vou parar de buscá-lo. Eu não vou parar de bater, não vou parar de orar, não vou parar de jejuar, até que Ele me despeça.
E Jesus tinha compaixão daquele povo. E os discípulos disseram, olha a mesma situação, lê lá. Onde conseguiríamos comida o suficiente para tanta multidão nesse lugar deserto? Parece semelhante ao primeiro, só que tem uma coisa que Deus quer que você aprenda. Fala assim comigo, primeira coisa, aprenda com o que Deus já fez na tua vida no passado. Porque às vezes a gente age como se a gente acordasse todo dia de manhã e tivesse acontecido um reset na nossa cabeça e a gente não soubesse nada que Deus fez por nós. Parece que Deus nunca ouviu uma oração nossa, parece que Deus nunca fez um milagre, parece que Deus nada. A gente acha que vai dar errado, a gente acha que Deus vai abandonar a gente, que a gente não vai conseguir e a gente esquece de tudo que Deus já fez. Aprenda a nunca se esquecer do que Deus já fez por você. Se você quiser viver uma vida de milagre, você não vai poder resetar a tua vida toda manhã. Porque o inferno, ele trabalha em cima de uma mente que oscila, de uma mente que diz assim, meu Deus, mas isso, como é que eu vou viver esse milagre? Como é que Deus vai interferir nessa área da minha vida? Ah, mas não interferiu ontem, antes de ontem, ano passado, numa situação, não foi igual, mas talvez numa situação tão terrível quanto essa me parece. Deus me tirou dela assim, porque Ele não tiraria de novo. Não deixe o diabo roubar suas experiências com Deus. Porque senão você vai ficar fraco. Você vai ficar inconstante, ingrato, descrente, irritado, angustiado, ansioso. Pega as experiências que Deus te deu e vai guardando de maneira genuína dentro do teu coração. Eu já aprendi que Deus faz milagre assim, eu já aprendi que Deus faz isso, eu já aprendi. Eu já aprendi que se alguém tentar contra a minha vida, Ele me livra, Ele me guarda, Ele me protege, Ele me supera em todas as circunstâncias. Olha para o teu irmão e fala, em nome de Jesus, você não pode se esquecer do que Deus já fez para você. Quando Jesus olha para os discípulos, Jesus não fala para eles irem lá no meio da multidão e perguntar se tem alguém com comida. Jesus pergunta assim no 34, quantos pães vocês têm? Olha lá, quantos pães vocês têm? Porque no primeiro milagre, eles não criam de nada. No primeiro milagre, pastor Eduardo, Jesus fala assim, vocês precisam alimentar essa multidão, e eles entram em pânico. Nós não temos como, nós não temos condição. Vão no meio da multidão, ver o que é que vocês acham, traz para mim. Dessa vez, não. Dessa vez, Jesus Cristo fala assim, quantos pães vocês têm? Espera aí, Jesus multiplica pão, já vi ele fazer isso. E eles dão uma resposta certeira, 7 e alguns peixinhos, responderam eles. E aí Jesus mandou todo o povo sentar no chão, igual ele fez no primeiro. Tomou os 7 pães e os peixes, agradeceu a Deus e os partiu em pedaços, em seguida entregou aos discípulos que os distribuíram à multidão. Todos comeram à vontade, e os discípulos recolheram ainda 7 cestos, fala bem alto, 7 cestos, com as sobras. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Tenha uma resposta mais madura, um dia após o outro, diante da presença de Deus. Eles não tinham como alimentar uma multidão de 4.000 homens. Se tinha 4.000 homens, minha gente, tinha mais umas 10.000 mulheres. E se tinha umas 10.000 mulheres, quantas crianças não tinham? Sangue de Cristo, naquela época de 50 crianças era pouco. Só que eles responderam com maturidade a pergunta de Jesus. Quanto você tem? Jesus foi mais direto com eles dessa vez. Porque senão eles iam cair no mesmo erro. Então, às vezes, Tárcia, numa época da nossa vida, a gente não tem uma maturidade cristã. Então, Deus fala assim, vai no meio da multidão e procura, vai ter alguém que vai te ajudar. Vai ter alguém que vai orar por você, vai ter alguém que vai te dar uma palavra, vai ter alguém que vai te ajudar. Mas vai chegar um dia que Deus vai olhar para você e falar, o que você tem para me oferecer? Está entendendo? Eu estou ouvindo alguma coisa aqui em volta. É um pouco do louvor, eu acho.
Ainda bem que é crente, né, gente? Sabe, a gente precisa entender uma coisa. Em alguns momentos, Deus vai deixar a gente pedir ajuda. Porque a gente ainda não tem maturidade. Mas em outros momentos, Deus vai olhar para o pastor Eduardo e falar assim: quanto você tem? Eu. Tinham quantos discípulos ali? 12. Tinham quantos pães? Dava para eles? Eles não tinham nem para eles. Eles poderiam dizer: Jesus, a gente só tem 7 pães. Eles não disseram isso. Eu só tenho 7 pães. Eles disseram o quê? Temos 7 pães e alguns peixinhos. Olha, quando a gente olha para a nossa vida e já entrega ela assim para Deus, ó, não é o suficiente não, tá? Não adianta o senhor me pedir essa atitude de fé, porque eu não tenho o suficiente. Não adianta o senhor me olhar e falar, vai lá e faz isso, porque eu não consigo fazer. Então, a gente volta no primeiro milagre. Aonde a gente sempre está esperando que Deus haja na vida de outra pessoa para me abençoar. Quem aqui gostaria de viver assim pro resto da vida? Dependendo do outro. Meu querido, quem aqui quer depender sempre da oração de alguém? Quem aqui quer sempre depender de alguma coisa que outra pessoa vai fazer por você? Qual vai ser o dia, Brenda, que Deus vai olhar para você e falar, quanto você tem? E você vai dizer, eu tenho 7 pães e alguns peixinhos, Senhor. E eles não falaram com medo. Eles falaram, está na tua mão, Senhor. Eu creio que o Senhor pode fazer um grande milagre aqui. Está na hora da gente ter uma resposta mais madura diante do trono de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí. Deus não está perguntando se é o suficiente, Ele está perguntando se você crê que o que está na tua mão pode virar milagre. Ele não está perguntando se você acha que vai dar certo ou está dando errado. Ele está perguntando se você acredita ao ponto de dar o que está na tua mão na mão dele. Não, Deus, olha, é isso que eu tenho, mas toma, fica à vontade. Na primeira vez, Ronilda, eles não ofereceram o que eles tinham, ofereceram? Dessa vez Jesus chegou e falou, agora a conversa é entre nós aqui. Agora a conversa é entre eu e você. Você vai crer em mim ou não vai? Pergunta para o teu irmão assim, você vai crer em Deus ou não vai? Até que dia você vai ficar sambando igual sabão molhado? Quem aqui já foi tomar banho, o sabão cai, você tenta pegar... Por fim, gente, eu já aboli esse negócio de sabão em pedra. Põe o sabão em líquido lá, tá mais fácil. Não é? Tem gente que é igual sabão molhado na mão de Deus. Deus vai, na hora que Deus vai dar uma experiência para ele, ele foge. Ai, Deus, mas se for contar com o meu tempo, quanto tempo você tem? Ah, só. Deus não quer ouvir o só. Deus quer ouvir o que você tem de verdade. A gente tem que parar de querer entregar para Deus a miséria e começar a entregar o todo na mão de Deus. Temos 7 pães e alguns peixes. Alguns porque eles não sabiam quantos que tinham, eles não contaram. Tem alguns peixes aí, não sei. Está na tua mão. Chega de eu querer determinar como é que Jesus vai agir na minha vida. Está na hora dele agir na minha vida. Quando Jesus pega esses 7 pães, ele faz o quê? Então agora vocês podem mandar todo mundo sentar. Olha para o teu irmão e fala assim, Jesus, senta, faz o milagre. Mas agora não sobrou 12 cestos. Sobrou 7. No primeiro milagre, Jesus fez sobrar um cesto para cada discípulo incrédulo. E eles carregaram o cesto da incredulidade. É para vocês aprenderem a nunca duvidar de mim. Então agora você vai carregar um cesto para você nunca achar que eu não tenho poder para fazer as coisas. Mas agora não era 12 cestos, eram 7. 7 cestos transbordantes, porque a palavra de Deus fala assim, que Deus multiplicou, eles comeram em abundância, saciaram a sua fome, e tinham 12 cestos cheios.
Agora já não eram os discípulos encarando uma situação assim. Eu quero que você entenda o que Deus quer te ensinar nessa noite. Às vezes a gente começa a viver um milagre na nossa vida e vem um dissabor no meio desse milagre, por falta de maturidade. Deus começa a querer ensinar a gente. Quem já passou por isso? Você está começando a aprender um negócio, de repente fica meio estranho. Por quê? Porque eu tive uma postura menor do que eu devia ter tido. Então Deus segura aquilo lá. Eu vou te dar mais algumas experiências, depois eu te trago de novo nesse lugar, para você ter a postura correta. Deus não vai colocar na minha e na sua mão que nós não temos condições. Então, se nesse momento, às vezes você está ali orando pela tua casa, pela tua família, pelo teu trabalho, pelos teus sonhos, por saúde, por tanta coisa. Você começa a viver, de repente você fala, pera, estou carregando um cesto da minha incredulidade. Como é que eles não carregaram aquele cesto pela primeira vez? Caramba, hein, que vergonha, hein? Que vergonha, a gente podia ter dado o nosso pão para Jesus, né? No primeiro momento, Ronilda, eu vou dar o meu pão para Jesus dar para os outros? E eu vou comer o quê? Deus estava dando uma lição para eles. Agora já não era mais essas pessoas. Agora eram 7 cestos, porque na medida que eu planto, eu recebo. Eu plantei 7 pães. Eu vou colher quanto? 7 pães ou 7 cestos? Se eu tenho uma postura de incredulidade, olha para o teu irmão e fala, você vai receber uma cesta de incredulidade para você carregar, para você ver o tanto que você não devia ter questionado Deus. Quantas gente passa por situação e fala assim, essa situação só me ensinou o que eu não posso ser na minha vida. Vocês nunca passaram por isso? Essa situação só me ensinou o quanto eu ainda preciso conhecer a Deus, o quanto eu ainda preciso confiar em Deus, o quanto eu estou muito vazio de Deus. É verdade ou não é? Aí Deus dá mais uma voltinha com os discípulos e fala, agora vocês vão carregar outro cesto, que era o cesto que eu queria que vocês tivessem carregado lá no primeiro milagre, vocês não tinham maturidade. Agora, quem carregou o cesto, carregou como? Oh, Deus maravilhoso. Eu te entreguei 7 pães e o Senhor me deu 7 cestos cheios. O Senhor pode contar com tudo que está na minha mão. Porque o Senhor nunca vai me deixar na mão. O Senhor nunca vai me deixar fracassar. Quem prefere o primeiro ou o segundo milagre? Vai ter o segundo se não tivesse acontecido o primeiro? Tem muita situação que você fala, poxa Deus, eu achei que o Senhor ia fazer um grande milagre aqui agora. E Deus fala, vamos dar mais uma volta. Você ainda não tem a postura certa, você ainda não teve a mentalidade certa, você não conseguiu ver o que eu queria te mostrar, você não conseguiu crer ainda. Eu vou te mostrar como que eu ajo. Eu vou te trazer de novo aqui nessa situação, para você poder dizer, pela fé, um novo tempo de Deus chegou para mim. Eu imagino a alegria que eles carregaram esses 7 cestos. Caramba, hein? O que é 7 pães? Você acha que eles já não estavam tudo ali em abundância? Já tinha comido para caramba, já estava todo mundo tranquilo. E Jesus falou, meninos, quem anda comigo tem sempre abundância. Jesus teve compaixão dos discípulos ou da multidão? Da multidão. Por quê? Porque a multidão não ia andar com Jesus mais. A multidão ia embora. A multidão comeu e se saciou, mas quem andou com Jesus andou como? Com a medida sacudida, recalcada e transbordante. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus estava falando para os discípulos assim. Nunca tenham medo de andar comigo. Porque quem está comigo é abençoado. E quem anda comigo é mais abençoado ainda. É a diferença daquele crente que vem 1, 2 cultos na semana e aquele que vem todos. Vai conversar com a pessoa para você ver. É assim, ó. E às vezes o diabo chega para a gente, Mayra, igual aconteceu com você. Você precisava de uma porta de emprego. E aí veio aquela porta maravilhosa. Aí falou assim, só que você não vai poder ir na igreja durante a semana. Você vai ter que trabalhar até às 8. Aí o que você falou?
essa eu não quero não. Porque eu sei como é que é viver sem Deus. Eu vou começar a me esfriar, vou começar a me desapegar de Deus, o diabo vai tomar conta da minha vida. Eu não quero isso. Deus vai me dar uma outra porta. Deus veio e te deu uma melhor. Jesus pergunta para você, quanto tempo você tem para mim? Aí você fala o quê? Só tenho 2 dias. Não é isso que ele quer ouvir. Ele quer ouvir tudo que está na tua mão. O primeiro milagre, os discípulos não tinham fé para isso. Mas no segundo eles já tinham. Não, Deus, eu tenho todo. O que o Senhor quer que eu faça? Quando Deus nos pergunta uma coisa, nos pede uma coisa, a gente logo abre o coração e fala, o que o Senhor quer? Pode mandar aí. Fala aí, o que o Senhor quer? Quanto mais da minha vida o Senhor quer? Quanto mais do meu tempo o Senhor quer? Quem sabe hoje Jesus está dizendo assim, olha, eu quero fazer algo sobrenatural na tua casa, na tua família, no teu trabalho, nos teus sonhos, mas para isso, deixa eu te perguntar uma coisa, e o teu batismo? Não ando com quem não tem aliança comigo. E como é que está a tua vida espiritual? E por que você ainda não está ganhando alma para Jesus? E por que você ainda está afastado do corpo? Por que você ainda não se envolveu com alguma coisa minha? Por quê? Me dá isso daí. E a pessoa muitas vezes vai fazer o quê? Não, Deus, eu não tenho. Eu não tenho condição, eu não posso. Eu trabalho demais. E Deus olha e fala, esse vai ter que carregar o cesto da incredulidade. Porque daí começa a acontecer dissabores na nossa vida. Para a gente aprender que andar com Deus é melhor. Deus deu uma lição para os discípulos. Eu não quero que vocês dependam de ninguém. Eu quero que vocês dependam só de mim. Sabe, eu ouvi uma frase de Deus. Eu vou ler para você. Naquele dia, Jesus estava dizendo, mesmo quando não houver mais nada e ninguém perto de você, você pode entregar algo nas minhas mãos e eu moverei. Você pode estar sozinho, ninguém está sabendo da sua situação, ninguém. Você entra no altar do Senhor e fala, Deus, tem compaixão da minha vida. E Deus vai te perguntar, porque Ele sempre pede alguma coisa para nós. Antes de Deus fazer um grande mover na nossa vida, Ele vai pedir algo para nós. O que você tem? Olha, eu tenho eu só tenho um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Tá, então me dá esse. Não, mas o senhor entendeu. Esse é para eu e meu filho comer e morrer. Aí Jesus falou, tá bom, então me dá. É o tempo que eu tenho para mim. Deus está falando, ótimo, me dá. Para que você possa ter tempo de qualidade para viver nessa terra. Porque esse tempo que você tem para você está destruindo a tua vida. Mas é o dinheiro que eu estava separando e Deus vai lá e te pede uma oferta. Deus está dizendo, você está focado só nisso. Deixa eu te abençoar, deixa eu te prosperar. Deixa eu te ensinar a viver milagre. Você está preocupado demais, então vamos fazer o seguinte. Vem para a igreja com os seus problemas. Ao invés de ficar em casa lutando as guerras do jeito que o diabo quer, vem para a igreja. Traz seu problema para cá. Deixa eu te ensinar como é que faz. Quando a gente começa a liberar o nosso coração, minha gente, confiar em Deus. Porque Deus é assim, Ele dá uma direção. Se você não seguir, Ele fica quieto, esperando você obedecer. Ele não vai mudar de direção. Ele vai ficar quieto, esperando você obedecer. Então, se você demorar 1 ano para obedecer, olha para o teu irmão e fala, é 1 ano que ele vai ficar quieto, olhando para você e dizendo, você já sabe o que você tem que fazer. Você já sabe a posição que você tem que tomar, você já sabe a mudança que tem que fazer. Eu não vou mudar de ideia. O caminho é esse. Não, Deus, mas eu não consigo. Não, Deus, eu tenho 7 pães e alguns peixinhos. Está na hora da gente parar de olhar para Deus, tentando limitar Ele com as nossas limitações. Tentando sufocar Deus com as nossas angústias, com os nossos problemas. Não, Deus, coitado do Senhor, é muito difícil. Como assim? Como assim? Eu estava lendo um livro
E há um testemunho dele de Oral Roberts, que Oral Roberts estava construindo a Universidade da Fé, que eu e o pastor Eduardo vamos conhecer em nome de Jesus em breve. É a maior universidade de teologia do mundo ainda até hoje. Manda missionários para o mundo inteiro. Oral Roberts começou com uma oferta de $5. E Deus falou, vai que você já conseguiu $5. $5 constrói o quê? R$5 você compra o quê? Hoje em dia você não compra nada. E ele começou aquela construção gigante. No meio da construção, Deus falou, vai virar um grande hospital, eu vou unir a ciência com a fé, e vocês vão trabalhar. E aí, aumentou a obra. E ele falava, meu Deus, a gente não tem condição. Está vindo os cheques para a gente cobrir, e não tem dinheiro na conta, Deus. Olha aí o que está acontecendo. Aí teve um dia, que ele foi bem assim no amanhecer, o Senhor chamou ele e falou, vai orar lá na construção. E ele foi. De repente ele estava orando. E teve uma visão da mão de Deus levantando a obra e dizendo assim, meu filho, não é você que constrói as coisas, sou eu. Ao invés de você dizer para mim que você não tem, fala para mim o que você precisa. Você está gastando todo o teu tempo dizendo o que você não tem. Gasta o teu tempo dizendo para mim, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso que eu vou mandar. Aí, imediatamente, ele disse que se ajoelhou e começou, Deus, eu preciso, acho que era de coisa de $20 milhões. Não era R$20 mil. Eram $20 milhões. Para cobrir cheque, isso. Não era para terminar a obra também, não. Era só para colocar em dia. Deus, eu preciso. O que Deus fez? O pessoal naquela época acompanhava, né, a construção, o pessoal dos Estados Unidos inteiro estava se movimentando. Começaram a chegar cartas com bolo de dinheiro para a construção do instituto, 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 que é uma coisa, é muito antigo isso que eu estou te contando, é da época de 40 e poucos. E ele falou, da onde está vindo tudo isso? Eu nunca pedi dinheiro para esse povo. Olha para o teu irmão e fala assim, quando você para de limitar a sua ação, Deus também não limita a dele. Agora, se você, Deus, olha, nem adianta o senhor contar comigo, porque eu não tenho força, eu não consigo, eu não sei, eu não posso, vai dar tudo errado. Deus não anda com fracassado, não. Se Deus te coloca num lugar e fala, faça isso, automaticamente você tem que dizer, se Deus me colocou aqui, eu vou florescer aqui. Se eu estou passando por esse vale da sombra da morte, é porque Deus está aqui comigo. Porque senão eu não estava aqui, não. Sozinho eu não estou. Deficitário de alguma coisa também não estou. Eu posso até não estar vendo o recurso na minha mão, eu posso até não estar vendo o milagre, a cura no meu físico ainda, mas sozinho eu não estou. E é onde Deus vai dizer para mim e para você, o que é que você vai oferecer aí? Eu não posso. Não queira viver de novo outra situação, não. Entra na presença do Senhor e fala, Deus, eu tenho 7 pães e alguns peixes. Eu nem sei o que eu tenho. Em outras palavras, eu nem sei quanto eu tenho. Mas o Senhor pode pegar tudo. Vamos mudar de nível a nossa vida, gente. Amém, querido? Vamos mudar de nível. Vamos deixar Deus olhar e falar assim, é isso que você tem. Parece pouco, mas não é pouco. Na minha mão pode alimentar uma multidão de 4.000 homens, sei lá quantas mil mulheres e sei lá quantas mais 1.000 crianças. Você consegue entender que hoje o que você olha que é pequeno, para Deus é o suficiente, se estiver na mão dEle? Deus, eu não tenho coragem. Deus está falando, tem uma pessoa dizendo assim, eu não tenho coragem. O Senhor está dizendo assim, vai sem coragem. Eu estou com medo. Vai com medo.
Ai, mas eu não tenho nenhuma certeza. A tua certeza, meu querido, é que Jesus está com você. Enfia o pé nessa porta e fala: os 7 pães e os peixinhos que me alimentavam não estão mais na minha mão, eles estão na mão do grande eu sou. E agora eu vou ver a glória de Deus na minha vida. Está na hora da gente começar a colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, meu querido. É mais tempo que o Senhor quer meu? Está aqui. É mais fidelidade? Está aqui. É mais posicionamento? Está aqui. É mais investimento? Está aqui. O que o Senhor quiser, está aqui, Senhor. Aí Jesus olha e fala: então agora eu vou falar para o problema senta. Olha para o teu irmão e fala: enquanto você não tiver uma resposta madura, teu problema vai berrar e gritar de um lado para o outro. Na hora que você responder do jeito certo, Jesus manda o problema sentar. Porque tem gente que fica assim, marido. Ele ora e fala: em nome de Jesus, o problema, você sossega. E vai lá e conversa com o problema, e vem para lá, e vem para cá, e vem para lá, e vem para cá. Ele fica aquela loucura. Conversa com Jesus. Quem conversa com o problema é Jesus. Jesus disse: pode sentar, a multidão senta. Engraçado que quando Jesus fala, a multidão obedece, né? Quando a gente fala, parece aquelas crianças ligadas no 1000. Você está falando, a criança não consegue nem parar a cabeça para te ouvir. Vocês já viram isso? Aquelas crianças bem agitadas. Estou falando com você, menino, fica quieta. Parece que... Vocês viram o que a Kate passou com o filho dela? A humilhação que a mulher passou, coitada. Mas se a realeza passa, Letícia, nós vamos passar também. Não sei se vocês viram isso nas redes sociais, ela coisando e o menino gritando e tampando o ouvido. A rainha Elizabeth, para mim, como sempre, pleníssima, né? Gente, aquela mulher ensina a gente em tanta coisa, não ensina? Amor, o netinho berrando, gritando, puxando, ela plena. Aqui, ó. Se resolve no palácio. Praga do Satanás. Aqui, ninguém vai me tirar da minha paz. A mulher estava... O menino assim, a mulher lá, plena. A Kate, uma hora, tinha vontade de ir lá conversar, ele deu um tapa na cara dela, virou uma loucura, é sério, depois vocês procuram na rede social. E ela tentando ser plena. Não conversa com o teu problema. Ele vai lembrar da sua humanidade. Ele vai lembrar que você não pode, que você só tem 7 pães, que você não vai conseguir. Conversa com Deus. Deus vai dar uma olhadinha para o teu problema e falar: senta aí. Senta aí, porque agora sou eu que vou agir. Gente, é tão mais fácil obedecer a Deus. Às vezes a gente fica pegado na resolução. Eu é que vou resolver. Não seja orgulhoso desse jeito, não. Eu vou resolver quando eu estiver bem. Olha para o teu irmão e falei: quando é que você vai estar bem? Eu vou resolver quando eu ficar em paz. Alguém aqui fica em paz no meio da guerra? A paz vem do Espírito, que diz assim: está pegando tudo fogo, mas fica em paz, meu filho, que eu estou aí contigo. Mas você fica em paz, Ronilda? Gente, eu tenho medo de trovão. Começou a chover, daqui as trovoadas, eu já acordo, já acendo a luz, já começo a ler a Bíblia, acabou. Nem eu, nem a Mora não dorme. O Eduardo até ronca, se der trovão. Imagina, você no dia mais difícil da tua vida, você precisa viver um milagre. Você vai contar com você? Não vai viver. Quando eu sentir que eu estou pronto. Quando é que você está pronto? O diabo está enchendo você com isso? Dá um chute no diabo hoje. Quando eu sentir que é o momento certo. E quando vai ser o momento certo? Quando não existir mais problema? Está na hora da gente entrar na presença de Deus e falar: eu vou com medo, eu vou sem coragem, eu só vou fazer o seguinte: eu vou crer. Se eu tenho que enfrentar isso, eu vou enfrentar de uma vez. Estou disposto a colocar a minha vida na tua mão, Senhor. Você está disposto a colocar a tua vida na mão de Deus? Teu futuro na mão de Deus? Não vai sobrar nada na tua mão, tá? Vai ser a melhor decisão que você vai tomar na tua vida. Porque no final do dia você vai carregar um cesto de honra, de glória. Deus dizendo para você: anda comigo, meu querido, porque você vai ser abençoado. Ai, o diabo coloca, quanto mais medo o diabo tenta te colocar,
irmão, fica mais fisgado para viver o milagre. Porque o diabo aperreia a nossa cabeça, ele atormenta a nossa cabeça, pastor Eduardo, porque ele sabe que se a gente for pôr a mão ali, vai acontecer milagre. Então ele fica o quê? Não crê. Não, você não pode. Não, você depende dessa pessoa. Você não pode fazer isso, porque você depende desse lugar. Você depende desse lugar. Quê? Eu dependo de Deus. Não, mas se essa pessoa não te ajudar. Eu lá vi, eu sou mendigo, é? Eu estou de pé porque foi Deus que ordenou. E o dia que eu não estiver de pé foi porque Deus também ordenou. Está na hora da gente tirar nossa mão da boca do diabo. O diabo pega, gruda, agarra da boca dele na nossa mão e impede a gente de agir. Não, olha, você tem que pensar muito. Deus está dando recado para alguém, porque toda hora Deus está colocando isso na minha cabeça. Você tem que pensar muito. É uma vida inteira. Deus está falando, quanto mais dela você vai dar para o diabo, porque o tempo está passando e a vida que eu tenho para você está aí apodrecendo. Quanto mais você vai dar o que é do Senhor na mão da incredulidade. Eu prefiro carregar 7 cestos de 7 pães que eu plantei, do que carregar um cesto cheio de pão que não fui eu que plantei. Que me lembra, uma criancinha teve mais fé do que você. Essa criança conviveu com Jesus por alguns dias e eu estava convivendo há tempos com Jesus. Está na hora da gente olhar e dizer, isso aqui é fruto de oração, de voto, de jejum. Eu entreguei, agora eu estou vivendo um milagre de Deus. Isso é experiência. Enquanto sobrar um peixinho comigo, olha para o teu irmão e fala assim, Sabe, teve um momento na nossa vida pessoal em que a gente foi trabalhado por Deus, eu e o pastor Eduardo, porque nós somos pessoas assim, a gente esquematiza, a gente planeja, a gente, né, amor? Tem tudo ali certinho. E o Senhor, vamos dizer assim, nos tirou o chão. Né, amor? E acho que foi a melhor coisa que Deus fez na minha vida. Eu descobri que eu era muito limitada. Eu ficava pensando assim, para eu conseguir isso, e eu tinha, nossa, mas isso assim, eu via ainda as dificuldades na frente, aquela coisa, ai, mas se eu não tiver aquela reserva, mas se eu não tiver aquilo, né, amor? De repente Deus falou assim, vem cá. Não. Deus só falou, vem cá, eu vou obrigar você a fazer uma coisa que vai ser loucura, que vai te libertar. Deus fez a gente fazer um investimento sem ver nada na frente. Mas hoje, se Deus mandar a gente fazer um investimento dobrado, a gente faz. Triplicado, a gente faz. Deus nos tirou o medo. Quando você dá os seus 7 pães e todos os peixinhos que você guardou, olha para o teu irmão e fala assim, Deus te tira o medo da falta, da dor, do sofrimento, do abandono, da solidão, da doença, de tudo. E Ele diz para você, anda comigo que você vai ver o que vai acontecer. Anda comigo, porque restaurar casamento, Deus faz assim. Curar pessoas, Deus faz assim. Começar coisas novas, Deus faz assim. Jesus está andando, olhou, está tendo uma procissão de enterro, vamos invadir ela. Já estava tudo errado. Pode invadir. Você acha que Jesus está preocupado com as regras desse mundo? Está nada. Todo mundo está dizendo isso. E Deus olha e fala assim, todo mundo é quem? Eu só conheço uma pessoa que fala e tudo para, sou eu mesmo. A voz do ser humano para Deus e nada é uma coisa só. Fulano falou, como se Deus olhasse o sobrenome dos outros. Porque o fulano de tal, e Deus olha e fala, quem? Um verme. Porque o juiz decidiu, eu faço ele mudar de ideia. Porque eu faço o que eu quero, na hora que eu quero. É verdade ou não é?
Fulano falou que eu não vou conseguir. Quem é fulano para falar alguma coisa da minha vida? Ah, falou que... Para de dar o seu pão na mão do diabo. Essa madrugada eu estava orando, o Senhor falou assim comigo. Aprenda uma coisa. Você só confia em mim. E até quando alguém quiser falar de mim para você, você duvida. Você só confia em mim. Aí eu falei, tá bom, Senhor. Aí eu dormi um pouquinho. Aí o pastor Eduardo falou que esse dia eu estava latindo, né? De noite. Tossindo, né? Latindo. Aí acordei de novo, latindo. Aí o Senhor falou, mais uma vez eu te digo, você só confia em mim. Eu falei, tá bom, Senhor, eu já entendi. Por quê? Tem alguma coisa chegando aí, tem ou não tem? E o Senhor está dizendo, não olha nem para a direita nem para a esquerda. Escuta o som da minha voz. Coloca o peixe na mão certa. Coloca o pão na mão certa. Não vai pela aparência não, meu irmão. A aparência engana. O diabo ama uma aparência. Ama ou não ama? Marido, se o diabo quer tirar um cara da igreja, a primeira coisa que ele faz é mandar quem? Uma mulherzinha bonitinha. Não é não? Um jovenzinho da igreja, a primeira coisa que ele faz é, não, eu vou te arrumar uma namoradinha, dali um mês, você já está fora. É verdade ou não é? Um emprego, que você não pode mais vir na igreja. Sabe que é de Deus? Não precisa nem orar, né? Olha, eu te mandei um emprego, você nunca mais vai na igreja. Fui eu que mandei. Antes da gente orar, repete isso comigo. Naquele dia, Jesus estava dizendo aos discípulos, não fica esperando que outra pessoa entregue o que você tem que entregar. Amém, queridos? Ah, mas meu marido, meu querido, o que a bispa tem que fazer, a bispa tem que fazer. O que o pastor Eduardo tem que fazer, o pastor Eduardo tem que fazer. Não dá na mão de outro o que é você que tem que entregar na mão de Deus. Não deixe o outro decidir a tua vida com Deus. É você. Ah, mas meu filho, meu isso, meu aquilo, meu não. A minha aliança com Deus, quem define sou eu. Uma vez, alguém roubou o grande ensino que Jesus tinha dado para aqueles homens. Da segunda vez, não. Eles aprenderam. Quando Deus falar comigo, é comigo. Quando Deus tocar no meu coração, é no meu coração. Ah, mas eu vou esperar fulano, eu vou esperar nada. Eu vou crer. Eu vou crer. Amém, queridos? Diga mais uma vez, não dependa que outra pessoa faça o que é seu, a sua entrega. Amém, queridos? Tenho certeza que aqueles homens não foram mais os mesmos. Porque eles viram que Jesus jamais os deixaria sozinhos.